Aí ele contou para mim, ele falou, nós ia lá nos anos 30, tá? A gente ia lá ia para Pirapora, ia de a pé, né? Pegava aqui o caminho aqui, ia de a pé até Pirapora. E aí aqueles negão que tinham vontade de dar uma cagada, eles paravam, era aí que estava o erro. Eles paravam para entrar no mato, a onça vinha e crau. Por isso que a onça era no último, parou para ir se desaliviar lá, a onça vinha e crau. Aí eles fala, porra, cadê fulano? Fala, meu fulano, esse já foi, sumiu. Como é que você chama esse quadro? Tem que botar um nome? É o Caminho de Pirapora, o Samba de Pirapora, sei lá qual for, né, por aí. E Aí eles estão dançando, tocando? Não, aí eles estão andando, eles iam de a pé. Levando bumbo nas costas. Levando bumbo nas costas, comida, as mulheres levam comida e aquelas coisas, né? Você vê que esse neguinho parou para dar uma aliviada ali, a onça já está de olho nele. Ele que fica esperto, que senão ele vai. E uma caminhada dessa era quanto tempo? Eu nunca fui de a pé para lá, né? Eu acho que levava praticamente. Um dia, né? Não, um dia não, mas à noite, sair daqui umas 10 horas, ia chegar umas 6 horas lá. Porque de a pé, né? Era caminho, não era estrada, né? Tinha, com certeza devia ter estrada naquela época, né? Ia de noite para o sol, coisa assim? Eu acho que sim, é o que eles diziam, porque eles iam à noite. Talvez por causa do sol mais fresco, né? Iam lá e fazer o samba lá, né? E seu Dito disse que acontecia isso. Aí eu combinei com ele, você vê que merda, né? Nessa época eu já estava interessado em começar a guardar essas histórias, né? As que eu sabia, as que eu não sabia, estava aprendendo com eles. Seu Dito já era um homem na época, conversei com ele, já tinha uns quase 80 anos, né? E aí eu fiquei de encontrar com ele para a gente conversar mais, ele me contar mais história, que isso era sempre por acaso, encontrei numa esquina lá, como a gente saía na escola de samba junto, então a gente... E aí, só que aí não deu, né? Ele morreu, faleceu, né? Ele era um neguinho baixinho assim, bigode assim, bigodinho e tal, e a nega dele, a negrona, não lembro o nome dela, era grandona, ele pequenininho, a mulher grande. E ela saía de pastora, que nessa época tinha as pastoras. Em vez de ala das baianas, nesse tempo era a ala das pastoras, né? Que eu até fiz um quadro da ala das pastoras ali também. E a mulher dele era pastora. Então, como é que era a organização assim de uma caminhada dessa assim, tipo? Não, isso... O pessoal ia se apresentar, eles iam participar de uma festa, eles iam encontrar um grupo, como é que era isso? Assim? Não, é isso, eles combinavam entre eles. Inclusive, quem deve saber, não sei se ele sabe, que a família dele organizava. O Alceu, esse Alceu Esteban, ele não deve saber porra nenhuma, mas a mãe dele também não sabe, mas porque eu lembro que o avô do Alceu fazia essas caravanas, né? Mas eu já lembro dele fazendo com ônibus, né? Alugava ônibus. O seu Benedito é dos anos 30, ele começou nos anos 30, ele disse que ia de a pé, ia na caminhada, né? Então, não, a negrada fazia muito disso, era organizado, conversar. Esse seu dito que o senhor fala não tem ligação com a Alessandra aqui do João, né? Não é parente dela ali? Eu acho que não. Eu acho que esse seu Benedito, sabe que você conhece a Regina, que era do sindicato das empregadas domésticas? Então, esse Benedito que eu estou falando era namorado da mãe da Regina. Ela deve ter, não sei se ela tem também, porque eu falei para ela, eu estava contando sobre o Benedito, esse aí é um velho pilantra que enganou minha mãe lá, não sei o que e tal. E tinha 2, 3 mulheres e tal, ela falando. Então ela conheceu ele bem, a Regina. Mas não sei se ela tem informação disso. Mas eu acho que não é muito. É difícil, mas talvez dá para rastrear, se precisa. Não, agora não adianta mais estar em cima, né? Mas para alguém que morreu, todos os meus parentes, que ia no samba com o vô do Alceu, né?
esse seu Benedito morreu também, a namorada dele provavelmente deve ter morrido, porque, né? A gente saía lá nos anos 60 na Estrela d'Alva, né? Aí para uma viagem dessa, é quantas pessoas você chegava lá, fazia uma roda, eles se apresentavam e tinha... Era uma coisa que... Não, eu nunca fui. Não, que eu saiba, não. É mais fácil se achar negros em São Paulo para falar sobre isso do que aqui, acho eu, né? Porque o pessoal de São Paulo também vinha, né? O Geraldo do filme até fez um samba que fala, né? Pirapora, conhece, né? Sim. Então, eu posso falar meio por cima, porque na minha família, não Pirapora, mas eu calculo que devia ser a mesma coisa. Nos anos 50 tinha a festa de procissão aqui, que agora é Aparecidinha, né? Tinha a igreja lá, estava fazendo a igreja nova, e a gente se mobilizava, a família inteira, né? Se mobilizava, todo mundo ia lá para Aparecidinha. Pirapora também, eu lembro da época o pessoal fazia caravana, juntava todo mundo e ia, né? Agora, pelo que me contaram para mim, chegava lá, era a porta, tinha o barracão lá que o padre dava para a negrada fazer o samba lá, ia tudo lá, então o pessoal eles eram camaradas um do outro, não tinha problema, né? Chegava lá e tocava todo mundo junto, não tinha... Não, digo de ter uma coisa de brincadeira mesmo, de disputar, melhor. Não, isso não sei. Talvez a única disputa que tinha é esse negócio dos pontos, né? Chamar de ponto esse desafio. Aí via você, ia falar do seu cabelo, não sei o que, você ia lá também, já respondia. Se fosse do ramo, eu, por exemplo, sou péssimo em improviso, né? É que o samba ele tem essa coisa do ponto, você já viu. Que aí você tira uma onda, na verdade, é um improviso. Né? A Dona Tina, ela fala um pouquinho dessa, que é a mãe do Alceu. Então, mas ela não sabe. Ela fala um pouquinho porque a gente fez um vídeo com ela, e ela fala, né, que ela fala do pai dela e tal. Ela fala, na verdade, a Dona Tina, não é que eu estou querendo desqualificar, não é isso, eu estou querendo você não se iludir, né? Ela, o que acontece? O pai dela, conhecia o pai dela era daqueles negrões, ele foi polícia, porra, nos anos 30, né? Ele era polícia. Porra, quase que eu desligar aqui, senão a mulher não deixa eu. Ele foi polícia nos anos 30, o seu ele chamava Ernesto, né? E ele chamava Ernesto e a turma chamava ele, pô, não desliga essa merda. Chamava Ernesto e a turma chama de Nestão. Diz que ele era mal pra caramba. Um cara daquele tempo contou pra mim, né? Contou que ele era mal, ele batia muito na negrada, ele era terrível, né? O Nestão. Ele era um negrão bem grande, você vê que o Alceu é grande, né? Sim. Ele era maior do que o Alceu e mais pretão. O negrão era monstruoso. E eu conheci bem ele porque ele era amigo do meu padrasto, né? Ele ia lá na minha casa e ficava lá falando com o meu padrasto lá e tal. E ele a família muito machista, né? Ele, muito machista. E a dona Ernestina falou que o pai não deixava ela participar de nada, não. Ela não sabe quase nada. O pouquinho que ela sabe que ela deve ter escutado, mas o Alceu não sabe por causa da idade, né? Ele nasceu, o vô dele já tinha até morrido já, ele não participou disso. E também nunca se interessou. Na verdade, quem botou ele, o mais responsável por esse ressurgimento de samba de bumbo, foi o TC. Né? O TC é que foi o cara que ficou insistindo com ele, né? E reformou bumbo e tal, né? Mas o Alceu eles não tinham. Aí eu tenho um tio dele que também era o Nestor também era músico, né? Tocava instrumento de sopro, clarinete, aquele outro que vira assim, não sei como é que chama, parece sax. Tocava clarinete e sax, o Nestor. E o Nestor, sim, o Nestor sabia. O Nestor, tanto é que o Nestor estava doente, um dia eu passei lá, eu não tinha amizade com ele. Mas eu cachei a cara e fui falar com ele se ele me ensinava uns sambas antigos, samba de bumbo, né, antigo. E aí ele falou, já estava meio doente, já estava na cadeira de roda e tal.
E ele só me ensinou um que eu lembro. Ele falou assim, Maria não gosta do pau queimado, vai na cadeia, dá no vaso para soldado. É soldado mesmo, não é soldado, né? Maria não gosta, pau queimado é pinto de negro, né? Maria não gosta de pau queimado, vai na cadeia, dá no vaso para soldado. Então, é só isso que ele me ensinou. Aí eu fiquei de passar lá depois para uma hora com o tempo, porque isso foi assim, de passagem. Eu fui passando, vi ele. O ano que o senhor falou. Isso é agora, um pouco, eu não sei, acho que no máximo 10 anos, né? Eu passando na rua, aí eu criei coragem, fui lá e conversei com ele, aí perguntei para ele pegou, não, claro, eu ensino, mas já estava doente, já estava, acho que... Aí o pessoal tá indo para Pirapora, né? Mas também vai para outros cantos, né? Por Ah! exemplo, o TC agora parece que fez um corre aí domingo, foi para Avalinhos. Avalinho. Deve Então, vir um pessoal aí. Você conhece esse pessoal? Você conhecia esse pessoal na época? Não. As pessoas que eu conheci, porque eu também de boi me afastei, né? Eu conheci as pessoas quando eu era criança. Aquelas pessoas do meu tempo, já morreu quase todo mundo. O que sobrou do meu tempo, que morreu agora há pouco tempo, que é o João Piche, né? Esse João Piche. E a mãe dele também, a última vez que eu vi, morreu. Eu tinha a sogra da minha tia, Dona Benedita, também, que era tem um quadro aí que a ideia é em homenagem à Dona Benedita, né? É Dona Sebastiana, Dona Benedita e Dona Maria, eu não sei qual que é. Então...